Vem comigo, vamos dar continuidade então. Falamos do artigo 161 e nesse artigo 161 destacamos que aqui estamos falando de carga de autos judiciais, né? Observamos que essa carga dos autos é reservada unicamente aos advogados inscritos, aqueles que estão no processo, constituídos pelas partes. Porém, observamos também que nos processos findos, aqueles que foram finalizados e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, mesmo que sem procuração, podem retirar o processo por 10 dias, tá? Cuidado com isso, ó. Olha a conjugação, processos findos não estejam sujeitos a segredo de justiça, mesmo sem procuração. Essa é a ideia central do 161. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada, como a gente já viu, a pedido do advogado, pela advocacia, pela defensoria ou pelo MP, o que implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo, ainda que pendente de publicação, tá? Ainda que pendente de uma publicação. Que mais que a gente precisa observar? Que o artigo 162 pede para o escrivão ou para o escrevente anotar tudo o que é necessário, tudo que é importante no sistema informatizado. Ele pede para que tenha-se algumas cautelas, né? Na retirada dos autos, observar a questão do advogado, do estagiário, a sua assinatura no relatório, arquivar documentos no classificador próprio. Ele vai rezando algumas cautelas, né? Quando foi feita a devolução do processo, vai lá, servidor, efetua a baixa no relatório de carga, juntando imediatamente os autos. Observe que há o livro de cargo de autos para advogados. Será utilizado quando não for possível a utilização de um sistema informatizado. Então, o sistema não existe ou está fora. Utilize o livro de carga dos autos. Organize-se para que haja aqui uma questão relacionada com a publicação dos atos, de que forma que esses atos devem acontecer. A ideia central é essa e a gente não pode esquecer, tá bom? Muito bem. Feitas essas observações, o que eu preciso ainda estabelecer? Eu preciso estabelecer algumas outras regras, né? Que regras são essas, Alex? Olhem só que interessante. Toda vez que você fala de relatório eletrônico, livro de carga, né? Ele pede para constar carteira de OAB, número de OAB, todas as informações. Deu dúvida? Facultado ao servidor. Na dúvida, solicitação de exibição de documentos. Não precisa ter vergonha de pedir a carteirinha da OAB para o advogado. Agora, este parágrafo terceiro, ele é gigante, mas ele é interessante e a gente precisa dele. Olhem só que bacana algumas regras práticas que ele estabelece. Na baixa de carga de autos, ele está falando, vai baixar devolução dos autos, constante de relatório eletrônico ou de livro de carga, far-se-á imediatamente à vista do interessado, quer dizer, na frente dele, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos, assinado pelo servidor, em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação de ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo da demanda, nome da parte e data de devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Deixa-me te explicar isso, como funciona na prática, e você vai entender. Quando eu pego, né, vou lá no cartório, retiro um processo. Ao retirar esse processo, você, servidor, faz toda a certidão, coloca lá, né, o termo de juntada, de retirada nos autos, e você tem um comprovante que eu retirei. Acontece que eu, Alex, como advogado, quando retiro um processo, ou melhor, quando eu devolvo um processo, eu chego lá no cartório e falo assim, ó, aqui está o processo. Você olha para mim e fala, muito obrigado, doutor. E você não me dá um recibo, você não me dá um comprovante
que muitos advogados fazem? Eles acabam pegando um caderno, um caderninho simples, né, de protocolo, anotam a devolução, o número do processo, o dia, o horário que está sendo devolvido e pede para o servidor assinar. Então, quando você pega esse parágrafo terceiro, o parágrafo terceiro fala sobre esse recibo dos autos, né, que foi assinado pelo servidor. É o advogado fazendo o controle daquele processo que ele devolveu, que ele sabe que não vai dar problema a ele, tá bom? Então essa é a ideia central do parágrafo terceiro. Pode também ter um controle se tiver disponível por cargo eletrônico, né? Questão de controle de destinatários, que hoje o sistema eletrônico nos permite. É interessante também a indicação de prepostos. Você pode indicar funcionários, estagiários autorizados para tirar os autos em carga, você pode fazer isso. E essa petição que você autoriza, ela vai ser arquivada em uma pasta própria, que contém os dados, né, das pessoas que irão atuar nessa identificação funcional, conforme o caso. Tá certo? É muito importante que tanto esse funcionário ou estagiário esteja portando documento ou um crachá funcional que possa identificá-lo. Isso é muito importante para que o servidor identifique. E carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização, tá? Isso é muito importante. Quando você fala carga dos autos, a retirada ela é feita no nome da pessoa que subscreveu a autorização. Então, se eu, Alex, autorizei o João, ela é feita no meu nome e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos, tá bom? Então, qualquer alteração no rol das pessoas autorizadas, a retirada dos autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Então, eu faço uma comunicação ao juiz corregedor permanente. Se não tem fluência de prazos, não havendo fluência, eu posso solicitar os autos mediante requerimento. Vou lá, estou requerendo e retiro. Agora, se tem prazo aberto para uma ou outra parte, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aí tem que ter um acordo prévio entre as partes, né? Porque se tem prazo para o Alex se manifestar em 10 dias, a prioridade é do Alex para a retirada dos autos, porque eu tenho que me manifestar em 10 dias, tá certo? Então, olha só, na fluência de prazos, os autos não sairão do ofício, salvo na hipótese expressamente prevista, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada, o direito de requisição de cópia quando houver justificativa urgência, mediante autorização judicial, observando-se um procedimento próprio. O prazo está aberto lá para o Alex, mas aí vem o João e fala assim, eu preciso tirar uma cópia do processo. Ah, você quer conversar com o juiz? Veja lá se ele te autoriza. Ele autorizou a retirada, eu retiro o processo sem problema nenhum, tá bom? Ainda no artigo 164, ele fala desse ajuste prévio, né? Porque às vezes tem fluência de prazo comum. O que é fluência de prazo comum? Manifeste-se as partes no prazo comum de 10 dias. O prazo comum é para o Alex e para o João. Então, quando for uma situação dessa, olha só, em conjunto, então, as partes em conjunto, mediante prévio ajuste por petição nos autos, ressalvada a obtenção de cópia para a qual cada procurador ou preposto pode retirar pelo prazo de 2 a 6 horas, independente de ajuste, observado o término do expediente. Então, se tem prazo em comum, eu só posso retirar se nós negociarmos. Agora, se eu quero tirar uma cópia do processo, o prazo é comum, eu posso retirar o processo de lá pelo prazo de 2 a 6 horas. Agora, observem que eu também tenho que respeitar a fluência. Então, veja bem, o fórum fecha às 6 horas da tarde. Eu retirei às 5, eu tenho que devolver até às 6 horas. É essa a ideia, tá? Então, olha a regrinha de 2 a 6 horas eu posso retirar, que é o que nós chamamos de carga rápida, tá? Não precisa de ajuste prévio. É só se eu tiver o quê? A fluência do prazo em comum,
Tudo bem? Essa carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou escrevente responsável. Quando se fala de carga rápida, independente de prazo aqui, eu estou falando do prazo de 1 hora, período de 1 hora. Então observe que lá atrás eu estava falando fluência de prazo em comum, eu posso retirar de 2 a 6 horas. Agora, carga rápida, eu estou falando de 1 hora. E todas essas informações devem ser registradas. Todas essas informações, tá bom? Tem que ser formulado até às 6 horas da tarde esses requerimentos. O formulário do controle de movimentação será juntado aos autos no exato momento da sua devolução. E aí você tem que ter a observância aí de devolução de 24 horas de comunicação. Deixa eu te explicar isso aqui. Imagine que os autos não foram restituídos no prazo que deveria, tá? Aí esse escrivão faz o quê? Ele representa em 24 horas ao juiz corregedor permanente. Pô, o Alex tinha que devolver o processo e não devolveu. Então ele comunica o juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competente à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tá bom? Então tomar muito cuidado com essa regrinha básica aqui que não pode vacilar. Quando eu for solicitar alguma coisa, você também não pode reter documentação minha. Ah, doutor, deixa a sua carteirinha da OAB aqui. Não, você não pode fazer isso em hipótese alguma, tudo bem? Agora, esse advogado não devolveu o prazo, dentro do prazo, tinha 10 dias de prazo. Não devolvi dentro do prazo, o que você faz? Olha só, o advogado deve restituir no prazo legal. Se intimado pessoalmente, então você me intima pessoalmente, não devolvi em 10 dias, você vai lá, intima pessoalmente o advogado, que não devolver no prazo de 3 dias, perdendo o direito de consultar, vista fora do cartório, e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Então eu não poderei mais retirar aquele processo fora do cartório. Por quê? Porque eu tinha um prazo, não respeitei, fui intimado para devolver em 3 dias, não devolvi, perco o direito de consultar os autos em cartório e ainda vou pagar uma multa de metade do salário mínimo, tá bom? Conforme estabelece o artigo 167. Vou comunicar a OAB para analisar aí uma falta disciplinar que você cometeu. Depois de devolvido, o servidor tem que analisar se está tudo ok, a documentação. E se teve extravio, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Então, tomar muito cuidado aí, porque o processo pode ter sido extraviado, tá bom? E no 168, para a gente finalizar aqui este vídeo, o escrivão ou chefe de seção deverá mensalmente, olha só esse prazo, deverá mensalmente, até o 10º dia do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos em 2 vias, os autos em poder das partes, além dos prazos legais fixados na primeira encaminhada, sob pena de representação ao juiz corregedor permanente para providências, e a segunda via para acompanhamento e controle, que vai ser arquivado em uma pasta própria. Então, mensalmente tem que ter essa checagem até o 10º dia do mês. Então, até o dia 10, checar se está tudo ok aí com relação aos autos retirados, tá bom? E esse disposto aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga, todos aqueles que movimentam o processo. Fechou? Próximo vídeo a gente vem falar do desentranhamento, não sai daí não. Valeu!